Opa, tudo bem? Cara, bem-vindo à minha aula, eu tô muito feliz de ter você aqui, tá? Nos próximos minutos, nós vamos nos divertir muito aprendendo sobre CLP. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque vai ser um material muito proveitoso para você. Agora, antes da gente começar a falar sobre CLP, eu queria te fazer uma pergunta muito importante, né? O que mudaria no seu local de trabalho ou na sua profissão se você dominasse CLP, né? Talvez de ter um conhecimento que seja útil para a sua profissão, ter um salário melhor, né? Ter mais moral com a sua equipe, com seus colegas, ter um melhor reconhecimento do seu chefe. Mas o problema é que muitos profissionais, eles têm um medo danado de CLP. É ou não é, né? Olha pro CLP assim como se fosse um monstro, né? Intocável. Ninguém não gosta nem de chegar perto, né? Se isso aí der defeito, lascou. Não tem ninguém para poder consertar, muito menos eu. Então, hoje nessa aula, eu vou tirar essa imagem que você tem na cabeça aí de CLP, tá bom? Depois dessa aula, você vai ter uma outra visão sobre CLP. Mas, Felipe, como que você vai fazer isso? Me ajudar a mudar minha forma de pensar a respeito do CLP. Olha só, eu vou te mostrar como é que você vai ter acesso a um software para você poder instalar diretamente no seu computador, o mesmo software que os profissionais da área de automação utilizam para programar o CLP. Então você vai ter ele aí no seu computador para você poder mexer, programar, brincar, fazer esses exercícios e conseguir estudar. Aí talvez você fale, Felipe, mas eu não tenho CLP, entendeu? Como é que eu vou praticar? Não tem problema, eu vou te mostrar também como que você vai utilizar um simulador de CLP, que você pode ter aí no seu próprio computador também, e aí dessa forma você vai fazer seus programas e simular como se fosse um computador, um CLP real mesmo aí rodando no seu computador, sem risco de parar a planta, estragar equipamento ou até causar um acidente, tá? E eu vou te mostrar também uma coisa muito importante, eu vou te mostrar os fundamentos que todo profissional dessa área ele tem que aprender quando eles começam a estudar sobre CLP. Legal, né? Então eu espero que essa aula aqui possa te ajudar a conseguir aí entrar nesse mundo do CLP e que isso possa também contribuir para uma mudança positiva na sua profissão. Então, bora botar a mão na massa? Eu vou agora compartilhar minha tela com você. Vamos lá? Muito bem. Olha só, uma das coisas principais que as pessoas me perguntam quando eu vou falar sobre CLP é o que significa CLP, Felipe? Ó, essa sigla CLP em português, né, significa Controlador Lógico Programável. Felipe, o que significa PLC? Eu já vi umas pessoas falando assim. É a mesma coisa, só que PLC é em inglês e CLP é em português. Tranquilo? Só isso. Tudo bem, já entendi o que significa CLP, mas como que o CLP funciona, Felipe? Então fiz um desenho aqui, ó, que você vai entender como é que é muito fácil a gente compreender o funcionamento de um CLP. Vamos dar um exemplo que o CLP seja o cérebro, tá? O nosso cérebro. O nosso cérebro está armazenado as informações, né? Ao longo aí do seu crescimento, da vida aí, né? Você foi aprendendo as coisas e armazenando essas informações na sua cabeça. Para que serve esse conhecimento, essas informações, né? As experiências que você foi passando? Elas servem para poder te ajudar a tomar uma decisão. Então, toda vez que você está em determinada situação, o seu cérebro, né, baseado no conhecimento que você tem, né, adquirido, as informações, ele toma uma decisão sobre o que fazer. Não é assim que funciona? Muito bem. E de onde que vêm as informações para o nosso cérebro? Ó, ele vem de sensores externos, ó, porque o cérebro está aqui dentro da cabeça, né? Tá lá dentro, fechadinho, dentro de um líquido escuro, no silêncio, né? Pois é, como que ele recebe as coisas que tá aqui fora, no mundo exterior? Através dos nossos sensores, ó, o nosso olho, né? O nosso ouvido, a nossa orelha aqui, o ouvido completo, né? A boca, o tato e assim por diante. Tudo isso tá mandando informação e transformando ali, ó, em pulsos elétricos e tal, e mandando para o nosso cérebro. Aí o cérebro recebe essas informações. Recebendo, ele faz o quê? Ó, eu vou fazer tal ação. Certo? Então, por exemplo, tá aqui, ó, tá vendo o ouvido aqui, né? A audição, vamos falar assim, né? A visão, o nosso olfato. Pois é, suponhamos que o ouvido a gente possa substituir aí na área industrial por um sensor indutivo, um sensor capacitivo, né? Um sensor mecânico de posição que quando ele atua, aí manda a informação pro CLP, ó, eu tô atuado, beleza? Eu tô aqui, ó, sentindo alguma coisa na frente dele. Muito bem. Talvez o olho, ó, vamos falar assim, nós não temos só um tipo de sensor, temos vários, né? O olho, a visão. Pode ser um pressostato lá calibrado para
2 quilos. Então, quando um determinado tanque ou algo assim atinge a pressão de 2 quilos, ele fecha um contato e manda informação para o CLP, ó, deu 2 quilos aqui, certo? Ou pode ser um botão também, o que mais tem na área é um botão, né, para você apertar, para ligar, para desligar o motor e assim por diante. Então, todos esses sensores, por exemplo, normalmente o princípio de funcionamento dele é um contato que tem lá, é um contatinho, quando fecha assim, ó, um encosta no outro e conduz um nível de tensão. Quando o CLP recebe esse nível de tensão, ele sabe que, ó, esse contato aqui desse sensor fechou, então aconteceu tal coisa. O que eu tenho que fazer agora? Aí é que nessa aula nós vamos aprender isso, é programar aqui o CLP dentro do cérebro, entendeu? O que eu vou fazer? Baseado nessa informação eu faço o quê? Então imagina o seguinte, se você está andando e aí está tudo livre, aí o CLP está recebendo aqui, né, da visão, ó, tá livre, então ele manda um comando para a saída dele, ó, mexe as pernas. Se tem um buraco, você viu isso, ó, pegou a informação, jogou para o cérebro, opa, baseado nessa informação eu tenho que parar, entendeu? Então, assim como o cérebro nas entradas digitais, tá vendo aqui, pessoal, as entradas digitais, ó, eu recebo as informações aqui, ele também gera ações através das saídas digitais. Que aqui na parte elétrica pode ser um contator, pode ser um relé, acionar um motor, uma válvula, várias coisas, tá vendo? Então, de acordo com as entradas, ele decide como que vai ser as ações para as saídas, tá? E o nosso papel aqui, quando a gente domina o CLP, é justamente isso, é como se fosse essa parte do cérebro, é colocar as informações lá. Se acontecer tal coisa, faz isso, aconteceu outra coisa, faz aquilo. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o básico de funcionamento de um CLP, né? Agora, vamos iniciar um pequeno projeto aqui. Olha só, estou mostrando para vocês um projeto aqui, o seguinte, imagine que você tem aqui uma botoeira, tá? Uma chave seletora, vamos dizer assim. Você pega essa chave, consegue virar para um lado, consegue virar para o outro, né? Virou para o on, ela fica ali. Aí, virou para o off, ela fica ali, sai, né? Desliga do on, certo? Então, você vira para o on, liga, vira para o off e desliga. Suponhamos que essa chave aqui está conectada ao CLP. Felipe, tem um fio só, não tem problema, é só uma indicação que está conectada. Aqui não é para mostrar o diagrama elétrico ainda, tá? Então ela está conectada no CLP, ou seja, o CLP recebe comando, ó, liga ou desliga, certo? Muito bem. E aí o CLP também, ele está conectado aqui, a saída dele, no motor. Ah, Felipe, mas o CLP, ele consegue partir o motor? Não, não consegue partir o motor, o CLP. Tem que passar por um contator, um relé, uma preparação, né, todo o sistema de segurança para poder ligar o motor. Mas quando ele aciona uma saída aqui, ele starta toda aquela sequência para poder ligar o motor. Então, a gente, para simplificar, a gente botou só um unifilar aqui, unifilar, fio único, entendeu? Indicando que ele vai fazer o motor rodar. Beleza? Muito bem. Esse motor aqui funcionando, ele vai movimentar uma esteira. Olha que interessante. Então, olha só, eu tenho aqui um equipamento, vamos dizer assim, uma chave seletora ligada num CLP numa esteira. É uma coisa simples, tá? Não vou dificultar muito não, para poder a gente focar aqui nos recursos que nós vamos usar. Por quê? Desde um programa pequeno até o mais complexo, utilizam os mesmos recursos, tá? O que muda de um simples para o complexo é a quantidade de vezes que vai usar os recursos, beleza? Muito bem. Agora, vamos entender o seguinte, ó, um descritivo operacional. Suponhamos que alguém chegou lá para você e falou assim, ó, tá vendo esse equipamento aqui? Muito bem. Eu vou fazer uma descrição de como que tem que ser a operação dele. Ó, ao colocar a chave seletora na posição ON, ó, essa chave aqui, ó, seletora na posição ON, joga para, né, para a esquerda, opa, passando para frente aqui, ó, o motor liga imediatamente. Então, o motor ligou, a esteira ligou. Após 10 segundos, o motor desliga. Ó, sozinho, tem que ser, tá? Você ligou, ele começa, né, girou a chave, a esteira liga, após 10 segundos o motor desliga. Para religar, o operador deve colocar a chave seletora na posição off e depois voltar para a posição on. Então, está aqui descrito o nosso sistema operacional. Por que isso? É porque, normalmente, 10 segundos é o tempo da mercadoria sair daqui e chegar até lá. Então, você vai, parte, aí ele vai e leva a mercadoria. Quando chegou antes de cair aqui, ela já para sozinho. Alguém tira, tem que ir lá, voltar e funcionar novamente. Beleza? Muito bem. Vamos seguir essa premissa aqui desse descritivo operacional. É assim que funciona, tá? Quem domina CLP. Um descritivo operacional para entender qual é o funcionamento. Muito bem. Vamos agora para a parte elétrica da coisa. Olha só, eu tenho CLP, tá vendo? Aqui eu tenho as entradas digitais e aqui eu tenho saídas digitais.
tá? Vamos imaginar que isso aqui é um barramento lá que tem 24 volts, beleza? Esses 24 volts eu tiro aqui um condutor, tá vendo? Eu vi um condutor, ele passa por uma chave. Tá vendo que essa chave está aberta? Então ela é uma chave NA, tá vendo? NA é de normal aberta. Ó, vai acostumando com esses termos, tá? Muito bem. E ela está ligada numa entrada digital que tem o seguinte endereço, I de igreja 0.0. Tá bom? Mas, Felipe, é só 24 volts que o CLP trabalha? Depende do CLP, dos modos. Você pode trabalhar com 110, 220, assim por diante. Tá bom? Muito bem. Mas vamos lá. Eu tirei um condutor aqui num contato aqui. Esse contato aqui, pessoal, é a chave seletora. Então, quando a chave seletora está lá em off, por exemplo, esse contato está aberto, ele não conduz. Quando a chave seletora vai para on, esse contato fecha. Aí, quando ele fecha, eu vou conduzir 24 volts daqui para cá, ó. Vai agora conduzir e eu vou energizar essa entrada digital. Então, lá dentro do CLP, a gente vai saber o seguinte, ó. Entrada I 0.0 é o botão de liga ou desliga. Se tiver com 24 volts, significa que o operador botou a chave em on e quer ligar. Se eu tiver com 0 volts, significa que ele tirou de on, tá em off, então ele não quer ligar. Entenderam? Muito bem. Então, cada entrada digital eu tenho um endereço para ela. E eu tenho também as saídas digitais, tá vendo? Ó, tem aqui, ó, tá nomeado tudo certinho, né? Muito bem. Aí eu tenho aqui, por exemplo, a saída digital, ó, que é 0.8. Então, olha só, a saída digital que é 0.8, o que tem ligado aqui? Um contator, tá bom? Tem um contator aqui, por quê? Quando o CLP falar assim, ó, quando eu ligar e o CLP vir energizar essa saída, ele vai energizar a bobina desse contator, esse contator vai fechar os contatos dele, tá vendo os contatos dele aqui, ó? Tá bom? Então vai fechar os 3 contatos aqui e esse motor aqui, que é um motor trifásico de alta potência, tem aqui uma alimentação específica para ele. Aí esse contato fechando vai conduzir aqui alta tensão e fazer movimentar o motor. Certo? Então, gente, esse aqui é o descritivo aqui, ó. Aqui é o descritivo operacional e aqui nós temos nosso desenho elétrico para poder a gente entender como que está sendo feitas as conexões no CLP. A partir de agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a nossa programação para fazer isso aqui, tá bom? Funcionar de acordo com esse descritivo funcional aqui, operacional aqui. Vamos lá? Agora para a segunda etapa do nosso projeto? Essa etapa agora, nós vamos programar o CLP. Então, nós vamos utilizar um programa que nós vamos abrir aqui no nosso notebook, tá? E nesse programa específico do nosso CLP, nós vamos fazer a programação, todas as decisões de como que deve ser feito, né, toda essa sequência lógica. Beleza? Olha só, aqui na minha tela, eu tenho aqui esse software aqui, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui para abrir. É muito bom esse software, tá bom? Ele é gratuito, é da Schneider, beleza? Ela disponibiliza esse software, né, para quem quiser baixar. Muito bem. Então, ó, eu abri aqui o programa, certo? Muito bem. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Eu vou explicar para você aqui, ó. Nessa tela aqui, essa tela é a parte aqui de segurança do software, né? A segurança, assim, se você quiser bloquear o seu programa para ninguém ver, você consegue fazer isso aqui, beleza? Mas nós vamos colocar inativo e inativo. E clique em aplicar. Presta atenção nisso aqui. Inativo, inativo e aplicar. Não esqueçam, tá bom? Senão depois não funciona não. Muito bem. Quando você clica em configuração, aqui nós temos a parte de configuração do hardware. O que é o hardware? É o CLP físico mesmo, tá bom? Mesmo que você não tenha o CLP físico, não tem problema. Você pode selecionar o CLP aqui, que nós vamos simular esse CLP físico aí no seu computador, tá bom? No meu caso, eu tenho um CLP ali atrás, ó, naquele painel instalado, e aí eu vou colocar aqui o mesmo modelo do CLP que está ali atrás, que é esse aqui, ó, TM221CE24R. Basta pegar, clicar, arrastar, jogar aqui para cima desse, confirmar e pronto, né? Aí talvez você pense assim, ah, Felipe, mas esse software aqui que você está ensinando não é o mesmo que eu utilizo lá na minha área. Não tem problema. Os fundamentos da programação, as estratégias são as mesmas para qualquer CLP. Beleza? É a mesma coisa que dirigir. Ah, na hora que você foi aprender a dirigir, tirar carteira, você tirou a carteira num Ford Ka, né? Mas talvez você tenha um carro diferente. Você tenha lá um Gol. Então, não é porque você aprendeu a dirigir no Ford Ka que você não consiga dirigir no Gol. Tem as características diferentes? Tem. Mas os fundamentos é o mesmo. Isso não vai te impedir de pegar o carro e sair dirigindo. Você vai se virar. Beleza? A mesma coisa CLP.
Cada um tem as suas características um pouquinho diferentes? Tem, mas os fundamentos são o mesmo. Você aprendendo aqui, você consegue se virar em vários outros, beleza? Então fica comigo na aula aqui que você vai ver como é que é importante você se capacitar nessa área. Vamos lá? Muito bem, ó, já substituí o CLP aqui e agora eu vou vir para a parte de programação. Nessa aba é que nós vamos fazer as coisas se realizarem aqui. É aqui que a mágica acontece. Beleza? Gente, nessa aba de programação, se você olhar aqui em cima, aqui nós vamos ter as principais ferramentas que nós vamos trabalhar. Beleza? Essas ferramentas aqui são os recursos que nós vamos utilizar nessa lógica. Vamos chamar de lógica, programa, tá? A programação em ladder, né? Felipe, por que ladder? Essa programação em ladder, ela é uma das mais utilizadas na área industrial. 99% dos CLPs no mundo rodam na programação ladder. Por que, Felipe, que escolheram justamente essa programação? Porque ela é uma programação voltada para eletricista. Eu vou te mostrar aqui como é que ela funciona. Ela é uma coisa visual. Do mesmo jeito que você lê um desenho elétrico, você consegue bater o olho numa lógica dessa aqui e já entender o funcionamento dela. Beleza? Vamos lá. Olha só, a primeira coisa que nós precisamos ficar atento é o seguinte. Chave seletora, ó, primeiro ponto, né, lá do descritivo operacional. A chave seletora em ON, ela vai ligar o motor. Beleza? Muito bem. Então nós vamos clicar aqui, ó, contato, tá vendo? Ó, gente, ó, por isso que eu falo, eletricista. Eletricista é o cara que tem total condição de aprender a trabalhar com CLP, a programar CLP. Olha só, contato, tá vendo? Então você clica aqui no contato, traz para cá, arrasta e coloca aqui. Beleza? Agora eu vou pegar uma bobina, ó, tá aqui, ó, bobina, tá vendo, pessoal? O desenhozinho de uma bobina, vou pegar ela, colocar aqui na mesma direção e pronto. Ele já até traçou uma linha aqui já automaticamente para mim. Muito bem. O que eu quero fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou botar um comentário aqui, ó, nessa parte da linha aqui, ó, comando ligar, tá vendo? Vamos já programar igual profissional, beleza? Muito bem. Aí eu vim aqui no endereço e vou colocar o seguinte, ó, i0.0. Tá? Façam exatamente igual eu fiz, ó, percentual i0.0. Olha só. Felipe, por que você colocou i0.0? É porque aqui, olha só, nesse desenho elétrico, a entrada, o botão de ligar está na entrada digital i0.0. Então, lá no programa, voltando aqui no nosso programa agora, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui um contato e vou botar um endereço i0.0. Por quê? Quando for acionado lá a entrada digital, for gerado tensão nela, vai fechar aqui o contato e eu vou receber o comando de que o botão foi apertado nesse contato aqui. Imagine que essa parte verde aqui seja como se fosse um barramento de alimentação. Então esse contato está aberto, eu não conduzo energia daqui para cá. Mas se ele fechar, eu vou conduzir energia para cá e alimentar essa bobina, tá bom? Essa bobina eu vou colocar um endereço virtual. Tá? Não é um endereço físico, esse aqui é um endereço físico, é coisa que vem lá de fora, do mundo exterior para dentro do CLP, tá? Aqui não, eu vou botar um endereço virtual, tá? Então você clica em cima, bota percent, esse símbolozinho percent, M0. Muito bem, ó, vou botar aqui percent M0, tá bom? Uma outra coisa interessante que eu vou fazer é o seguinte, olha só que legal. Isso não interfere no funcionamento não, mas facilita a gente identificar na lógica. Ó, vou vir aqui em símbolo, tá vendo? Ó, botar aqui o CMD de comando, ligar, tá? Eu tô inventando esse nome, eu vou dar um OK aqui, eu inventei esse nome. Essa entrada aqui, ó, i0.0, é um comando de ligar. E eu vou vir aqui também na parte de símbolo aqui do M0, ó, auxiliar ligar. Vou botar aqui também, ó, e dou um sim. Muito bem, então quando a gente bate o olho aqui, isso aqui é a parte que liga, é o botão para ligar. E esse aqui, né, é o auxiliar dele. Quando esse contato fechar e ele for energizado, esse aqui também vai ser energizado. Beleza? Então esse aqui é o espelho desse aqui, certo? Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou botar uma linha aqui, eu vou clicar aqui, tá no verde, clica aqui para adicionar uma nova linha, e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar um recurso, tá? Um pouquinho mais avançado, mas que vai ser bem simples aqui para você, da nossa lógica de programação. É aqui que você começa a observar, poxa vida, é aí que faz a diferença ter um CLP num equipamento desse, tá bom? O que nós vamos fazer? Você vai clicar aqui, ó, em blocos de funções, vai abrir vários blocos, tá vendo, pessoal? Lá no meu treinamento de CLP, né, que depois eu falo sobre isso, eu tenho várias aulas falando sobre cada coisa dessa, mas nós vamos usar só um hoje, ó, temporizador. Muito bem, então, ó, vou clicar aqui em temporizador, tá? Aí eu vou dar um clique novamente e ele ficou aqui, beleza? Esse temporizador, pessoal, ele é do tipo tom.
Ou seja, ele dá um atraso na energização. Você energiza ele, ele atrasa um pouquinho e depois que ele energiza uma saída. É assim que funciona. Mas segue o que eu estou falando que você vai entender depois. Ó, você passa o mouse em cima dele e aí vem aqui, ó, vamos colocar aqui 10 segundos, tá? Porque pediu 10 segundos lá, ó. Lembra no nosso descritivo operacional? Aqui falou que após 10 segundos o motor desliga, né? Então, eu estou fazendo justamente esse temporizado para medir esse tempo de 10 segundos. Então, eu vou botar 10. A base de tempo vai ser 1 segundo, ó, 1S, tá bom? Então, preste muita atenção nisso aqui, tá? Não erre, não vai botar 100 milissegundos, 10 milissegundos, 1 milissegundo, não. É 1S de 1 segundo, beleza? E vezes 10. Então, 1 segundo vezes 10, 10 segundos, e eu vou aplicar. Muito bem. Quem é que vai dar o comando para esse contador aqui, esse timer, desculpa, ele começar a contar o tempo? Quem que vai dar o comando? A partir do momento que eu ligar o motor. Então lembra que quando eu ligar o motor aqui, aqui também vai para 1? Muito bem, então eu vou pegar um contato aqui, ó. Pego um contato, coloco aqui. Aí, Felipe, não ligou a linha aqui, não tem problema. Você vem aqui no lapisinho, ó. Vem aqui no lapisinho, aí vem aqui e desenha a linha, ó. Show de bola. Aí volta para o mouse aqui, ó. Beleza. E eu vou pegar uma bobina aqui e colocar uma bobina aqui. Muito bem. E aí, o que eu quero? A partir do momento que eu ligar o motor, eu quero que ele comece a contar. Então, se eu ligo o motor aqui, fecha e aqui também é energizado, eu vou pegar esse mesmo endereço aqui e colocar nesse contato, porque quando essa bobina aqui ela foi energizada, o contato dessa bobina é como se fosse um contator, tá? O contato dela que está aqui, ó, vai fechar e energizar esse temporizador. Beleza? Então, eu vou pegar aqui o endereço, ó, vou botar M0. Muito bem. Então, quando eu ligar aqui, ele vai ligar essa bobina fecha aqui e energiza aqui o nosso delay, o nosso timer, tá bom? Esse temporizado aqui. Muito show. Aí eu vou fazer o que agora também, pessoal? Eu vou vir aqui no endereçamento, ó, e vou fazer o seguinte, vamos montar uma bobina interna aqui, uma bobina virtual, tá? E eu vou dar o endereço para ela de M1. Essa aqui eu fiz M0 e essa aqui eu vou fazer M1. Beleza? Muito bem. Inclusive, eu vou dar um nome para ela. Vou botar aqui, auxiliar conte, tá bom? Auxiliar da contagem, né? Quando fez a contagem do tempo, ele vai fazer o quê? Vai energizar isso aqui, ó. Então, ele vai energizar aqui e começa a contar. Quando deu 10 segundos, energiza aqui. Show de bola, né? Muito bem, pessoal. Aí nós vamos fazer uma outra coisa agora também, tá? Ó, olha só. Lembra que o nosso desenho aqui, ele fala o seguinte, ó. O CLP, ele tem que energizar uma saída para poder essa saída energizar uma bobina de um contator, e esse contator sim botar o motor para rodar. Então, tá vendo a saída digital aqui, pessoal? Ó, aqui é 0.8, tem um endereço para a saída digital. Então, eu vou ter que vir no meu programa aqui e fazer a mesma coisa. Eu vou clicar no verde, vou adicionar uma linha, vou pegar um contato aqui normal aberto, colocar na linha, vou botar uma bobina aqui, ó, aqui no finalzinho, muito bem. E aí é o seguinte, ó, o descritivo falou que quando eu der o comando de ligar, o motor tem que ligar imediatamente. Então eu vou pegar novamente, ó, esse M0 aqui e colocar aqui, ó, M0, porque essa bobina virtual é auxiliar do liga. Muito bem. Ó, não se preocupa, tá? Nós vamos testar isso aqui, tudo vai fazer sentido para você, tá? Se precisar, você volta à aula, acompanha, vê, porque você chegando no final, você vai entender o começo. Pode ficar tranquilo, tá bom? Ah, tá meio embolado aqui. Não, continua assistindo que você vai entender as coisas. Vamos lá. Auxiliar liga. E aqui é o seguinte, quando eu der o comando de ligar, que aqui energizar e fechar aqui, eu quero que energize uma saída digital. A saída digital, conforme nós vimos no desenho lá, aqui é 0.8. Muito bem. Então, eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó, na parte de endereço, ó, percent que é 0.8. Olha que legal, tá? E eu vou vir no símbolo aqui, ó, liga motor. Vou dar até um nome, tá bom? Para esse endereçamento. É o endereço liga motor. Olha que beleza, tá? Então, recapitulando, quando eu apertar, pegar a chave seletora, jogar para on, vai fechar aqui, energizar essa bobina M0, energizando, ela fecha esse contato, já começa a contagem e ao mesmo tempo fecha esse contato e liga o motor, tudo ao mesmo tempo. Muito bem, 10 segundos depois, o motor vai continuar ligado e aqui vai acontecer o quê? 10 segundos depois, quando aqui atingir 10, como eu coloquei, né, pré-definido como 10,
essa saída aqui vai ser energizada. Quando essa saída for energizada, lembra que o descritivo funcional falou o quê? Ó, agora, quando ela for energizada 10 segundos depois, desliga o motor. Certo? Como que eu vou fazer para desligar o motor? Eu tenho que interromper essa linha aqui, ó. Imagina que isso aqui é um condutor, um fio energizando essa bobina, eu tenho que interromper, tenho que cortar aqui no meio. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui um contato normal fechado, olha só, normal fechado, e colocar aqui, tá bom? Por quê, pessoal? Como ele é normal fechado, se eu não tiver nada atuando nele, ele continua conduzindo, porque ele já é fechado. Ele está sempre conduzindo. Mas quando aqui for para 1, eu quero que ele abra. Entendeu? Então eu vou pegar aqui e colocar o endereço aqui, ó, M1, o endereço do contador aqui, ó, do temporizador, desculpa, tá? Do temporizador. Que legal, né? Olha só, eu vou pegar e vou salvar esse projeto, tá? Ó, clica aqui em salvar, né? Aí vou botar aqui, ó, partida de motor. Beleza? Ó, é assim que você faz para salvar o seu projeto, para você poder abrir ele depois quando você quiser, né? E vou salvar aqui, ó. Tá vendo que legal? Então, pessoal, ó, já vou aqui, clique em salvar. Muito bem. Aí, preste atenção numa coisa. Olha só. Quando isso aqui der o tempo, ele vai energizar essa bobina. Essa bobina aqui vai, ó, como é o mesmo endereço, ó, M1 e M1, ela vai abrir aqui. Quando ela abrir aqui, o motor vai desligar, porque eu vou desenergizar essa saída digital. Aí o motor para. Que legal, né? Aí, lembra que a operação falou? Para poder voltar, eu tenho que desligar o sistema e ligar novamente. Quando eu desligar a chave seletora, tirar do ON, aí aqui desliga, essa bobina aqui desenergiza. Desenergizando, eu abro aqui. Abrindo aqui, eu paro de alimentar o temporizador. Parando de alimentar o temporizador, ele reseta e desenergiza essa bobina. Desenergizando essa bobina, isso aqui volta a fechar. Mas o motor não volta a ligar. Por quê? Porque aqui, ó, não está conduzindo daqui para cá, ó. Aí eu tenho que voltar agora novamente para o ON para poder ligar aqui e reiniciar todo o ciclo. Viram como é que em poucos minutos nós já criamos um programa de CLP para resolver o problema lá da automação? E como é que foi simples? Ó, 3 linhas aqui de programa nós fizemos. E olha, gente, como que isso aqui é fácil? Ó, é um contato aberto, uma bobina alimentou, aí alimenta aqui, com contato normal fechado. Não tem nada de absurdo, de misterioso, de complexo, tem que ser da NASA para poder fazer. Não, é uma coisa simples. Beleza? Muito bem. Aí talvez nesse ponto você fale assim, ah, Felipe, mas agora eu precisava testar isso. Eu precisava ter um CLP para testar essa lógica. Não, você não precisa. Aqui nós vamos ter um simulador. Como que nós vamos fazer para simular isso aqui? Ó, você vai clicar aqui, ó, nesse símbolo aqui, ó, iniciar simulador. Tá vendo? Então, quando você clica aqui, olha que interessante. Cliquei aqui. Ó, abriu uma janelinha, tá vendo essa janelinha aqui, ó? Aí você agora clica aqui para iniciar esse CLP, iniciar a execução da lógica, tá? Ele pergunta se você quer realmente carregar para fazer isso, vou dar OK, não tem problema. Muito bem. Gente, olha só, aqui nós temos como se fosse um CLP. Isso aqui é como se fosse um CLP, né? Então eu tenho aqui as entradas, ó, de entradas e out de saídas, tá? Então assim como aqui nesse desenho aqui, ó, eu tenho aqui as entradas digitais, esse aqui, ó, eu tenho as entradas digitais. Aqui, assim como eu tenho aqui as saídas digitais, eu tenho as saídas digitais, tá? Muito bem. E aí, para a entrada digital I0.0, eu vou clicar nesse 0 aqui, ó. Quando eu clico nesse 0, é a mesma coisa que eu fazer o quê, pessoal? É a mesma coisa que eu vim aqui, fechar essa chave e conduzir 24 volts para cá. Entendeu? Então, no CLP físico, eu teria que pegar um botão mesmo, apertar para poder jogar 24 volts, aí lá dentro executar a lógica, tá bom? Aqui no simulador, eu faço o quê? Eu venho aqui nesse 0 e clico nele. Quando eu clico nele, é como se eu estivesse simulando que eu estou jogando 24 volts na entrada I0.0. E aí, a lógica do CLP vai obedecer de acordo com a ação que eu tomar aqui. Vamos testar? Olha só, eu vou a partir de agora clicar aqui, ó, no 0, tá? Observe o que vai acontecer com essa chave aqui, ó. Apertei, olha como é que ele ficou verdinho, tá? Ele ficou verdinho, fechou aqui, energizou a bobina fechou aqui, começou a contagem do contador aqui do timer, ó. Aí depois que deu o tempo dela, ela fechou aqui, abriu aqui e desligou o motor.
Tá vendo? Foi muito rápido? Vou fazer um pouco mais devagar. Eu vou desligar, vou clicar aqui, ó, tirei a chave seletora para o off agora. Desliguei. O sistema todo desligou. Motor desligado. Vou agora jogar a chave para o on novamente, ó. Apertei o 0 aqui. Tá vendo? Um clique. Ó, fechou aqui, energizou, fechou aqui, começou a contagem do timer. Gente, olha aqui. Gente, isso é maravilhoso, é muito massa, ó. 8, 9, 10. Aí fechou, tá vendo? Quando deu 10 aqui, ó, ele abriu a linha e desligou o motor. Entenderam? Então, ó, novamente, vamos para a terceira vez, ó. Desliguei o sistema, liguei novamente, ó. Observe que quando eu ligo, ele já liga o motor. Tá vendo aqui, ó? A saída aqui é 0.8 ligada. E olha aqui também no out, pessoal, ó, o número 8 ligado, ó, porque a saída 8 ligada. Aí depois que dá o tempo, ele energiza aqui, abre aqui e desliga o motor. Viram, pessoal? Que impressionante que é o CLP? Olha as vantagens, você pode vir, suponhamos que a esteira mude, você pode vir aqui simplesmente mudar o tempo aqui dentro do reloginho interno dele. Suponhamos que você precisa fazer alguma coisinha a mais, diminuir o tempo, aumentar o tempo, ajustar a saída para o motor. É fácil você vir aqui no programa, fazer um ajuste e acabou. Se você tem só coisa física, contator, você tem que passar fio, tira daqui, tira dali. Aqui não, é um programa rodando. Então, pessoal, isso aqui olha só, é um passo muito grande que vocês acabaram de aprender aqui em poucos minutos nessa aula, em como fazer um programa para quê, pessoal? Ó, para partir aqui um sistema, ó, voltando aqui, pessoal, olha só, a gente acabou de automatizar esse sistema aqui, uma chave seletora, né, um CLP comandando aqui uma esteira transportadora. E aí você consegue ajustar o tempo, ligar, desligar e cumprir ali todo um procedimento operacional. Agora eu queria te mostrar uma outra coisa também. Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui na minha tela. Olha só, imagine que você tem aqui 6 motores, certo? E esses motores, eles têm que partir em sequência. Primeiro parte 1, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto e assim por diante. Como que você desenvolveria um programa para fazer isso? A gente chama de lógica sequencial. Olha só, tá vendo que como é que as coisas começam a ficar um pouco mais avançadas? Agora observe isso aqui também. Imagine essas correias transportadoras. Essa correia aqui, por exemplo, ela pode transladar, tá? Se movimentar da direita para a esquerda. Tá vendo que aqui eu tenho um sensor, tá vendo? Para poder saber se essa correia está no lado esquerdo, e eu tenho um sensor aqui para saber se ela está do lado direito. Porque do lado direito ela vai jogar em cima dessa correia, do outro lado esquerdo vai jogar em cima dessa. E essas correias aqui, elas só podem se movimentar, essa correia aqui de cima, ela só pode se movimentar se a de baixo também estiver movimentando. Porque se eu chegar aqui e começar a jogar material com ela parada, vai ter sobrecarga, né? O material vai ficar todo acumulado. Então, imagine que lógica que você teria que criar para poder resolver um problema desse aqui. Interessante, né? Agora vamos para um outro problema aqui. Olha só, imagine que você tem aqui, ó, uma esteira transportadora, né? Que ela vai transportando várias caixas. Você vai jogando as caixas lá em cima e ela vai transportando, tá? E aí eu tenho duas coisas interessantes aqui. Eu tenho um inversor de frequência, tá? O inversor de frequência, ele recebe uma referência de velocidade do CLP e aí ele comanda o motor aqui, varia a velocidade do motor. Como se o CLP falasse assim, inversor, ó, agora fala pro motor trabalhar a 80 Hz. Aí ele vai e faz o chaveamento lá para poder diminuir a frequência e diminuir a velocidade. Aí a esteira roda mais devagar. Aí daqui a pouco o CLP, ó, agora fala para chegar em 100 Hz. Aí ele vai, faz o chaveamento, o motor vai, acelera e roda essa esteira mais rápido. Olha só. Como que a gente poderia trabalhar com isso aqui? Seria a parte de analógicas, né? São saídas analógicas, integrar o CLP no inversor, entendeu? Aqui, por exemplo, eu tenho um medidor de altura dessas caixas. Pode ser um medidor ultrassônico e tal, e ele mede, né? De acordo com o tamanho da caixa, ele pode parar a esteira para poder rejeitar ou não. Como que eu pego esse medidor, coloco para o CLP e desenvolvo uma lógica lá, ó, que se passar de tal tamanho, rejeita a caixa. Se chegar em tal tamanho, pode deixar passar. Observou quantas coisas que a área industrial hoje,
quantas necessidades e soluções que elas necessitam hoje para a área industrial usando o CLP? Agora imagine se você faz isso, surgem outras perguntas. Felipe, como que eu transfiro esse programa para um CLP físico mesmo? Entendeu? Felipe, como que eu vejo problemas dentro de um CLP? Queimou uma entrada digital, uma saída, o CLP não funciona, como que eu resolvo problemas? Bom, para te ajudar a resolver esses problemas mais avançados, eu preparei um treinamento muito top. Ele é online e ele tem ajudado muitos eletricistas a conseguirem se qualificar e terem maior reconhecimento no mercado de trabalho e até conquistarem um salário maior. Para você saber que treinamento é esse, nesta aula, iremos trabalhar com a leitura e análise dos diversos parâmetros que são apresentados em uma placa de identificação de um motor elétrico trifásico. Aqui, nós temos diversas especificações técnicas que são muito importantes para um profissional da área elétrica. Seja um técnico, um engenheiro, um eletricista. É fundamental que ele tenha conhecimento do que aqui é apresentado, pois, considerando tanto um projeto que envolva a instalação de uma máquina elétrica, ou, por exemplo, a subsequente operação desta máquina, ou procedimentos de manutenção, é muito importante que o profissional tenha conhecimento do que aqui é apresentado. O primeiro parâmetro que iremos avaliar consiste no 3 com este símbolo do tio. O 3 está informando o número de fases que alimenta esse motor. No caso, nós temos então um motor trifásico. Já o símbolo do tio indica que esse motor opera em corrente alternada. O segundo parâmetro que iremos avaliar aqui consiste nesta especificação 280L, que está relacionada com o modelo da carcaça, conforme as especificações do fabricante. Para compreendermos melhor o que significa esse 280, vamos avaliar esta vista aqui do nosso motor. Se avaliarmos aqui a distância entre a base do nosso motor com o centro do nosso eixo do nosso motor, nós vamos verificar que nós temos uma distância de 280 milímetros, considerando a base ao centro do eixo. Então este 280L está relacionado com aquela distância da base para o eixo do motor. Agora, iremos avaliar a potência elétrica ativa do nosso motor. Aqui, na placa de identificação, nós temos este campo, a qual está relacionado com a potência do nosso motor. Ela é apresentada de duas formas. No primeiro campo, nós temos a potência elétrica em quilowatts. No segundo campo, aqui entre parênteses, nós temos a potência em cavalos, conforme está indicado aqui na placa de identificação. E esses valores aqui, ambos os valores, são equivalentes um com outros. Então vamos compreender ou retomar aqui algum conceito básico de conversão de potência elétrica, só para a gente ficar bem claro essa conversão. 1 cavalos é equivalente a 736 watts. Então, se eu tenho um motor, por exemplo, que possui uma potência de 4 cavalos, qual seria a potência em quilowatts? Eu pego o meu valor de 4, que é a potência do meu motor, multiplico por 736, dá um valor aproximado de 2.944 watts. 2.944, se eu dividir por 1.000, é igual a 2,94. Então dá um valor de aproximadamente 3. Então eu digo que o meu motor tem 3 kW. Agora vamos fazer o processo contrário. Eu vou fornecer a vocês a potência em quilowatts e quero que nós descobrir a potência em cavalos. Então aqui eu dei um motor de 5,5 kW. Qual é a potência do mesmo em cavalos? Eu multiplico esse 5,5 vezes 1.000, uma potência então de 5.500 watts. E se eu dividir esse valor por 736, dá um resultado aproximado de 7,47. E eu aproximo então que o meu motor tem 7,5 CV. Em sequência, vamos avaliar a tensão elétrica de operação do nosso motor elétrico trifásico. Aqui neste campo nós temos que o nosso motor, conforme especificado aqui o V de volts, relacionado então com a tensão elétrica. O nosso motor então pode operar em dois níveis de tensão. Ele pode operar ou em 380 ou em 660 volts. Então nós temos aqui a tensão elétrica de operação do nosso motor. E aqui o que é importante? Se vocês analisarem aqui do lado, nós temos a questão do fechamento do nosso motor. O nosso motor aqui é um motor de 6 terminais. Como vocês podem ver aqui, cada bolinha desta está representando uma das
terminais do nosso motor. E aqui, dependendo, se eu quero fazer ele funcionar em 380, eu tenho que fazer uma ligação que a gente chama comumente de triângulo, que é o nosso fechamento em triângulo, ou se eu quero trabalhar com ele em 660 volts, eu tenho que fazer a nossa ligação em estrela, que são duas formas de ligação diferentes. Então eu vou retomar esse conceito para ficar bem claro para nós como funciona a questão da ligação e do fechamento do nosso motor. Lembrando que este é um motor de 6 terminais. É comum também encontrar em indústrias motores com 12 terminais. Vamos iniciar então o nosso fechamento em triângulo. Conforme eu disse, o nosso motor possui 6 terminais. Geralmente esses terminais, esses cabos, eles possuem uma anilha no seu ponto final, que fica lá na caixa de conexões elétricas do nosso motor. Essas anilhas vão ser geralmente anilhadas conforme esses tags aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou U1, V1, W1, U2, V2, W2. Então vamos analisar como que eu ligaria esse motor em triângulo. Primeira ligação, eu ligaria o terminal, então, nosso cabo 1 com o cabo 6. A segunda ligação seria eu ligar o cabo 4 com o cabo 2. A terceira ligação seria eu ligar o cabo 5 com o fio 3. Então, nós realizamos o que nós chamamos o fechamento do nosso motor em triângulo. Agora eu iria alimentar esse motor. Nessa primeira conexão, eu ligaria o L1, que vem de line, que seria então uma fase. Na segunda ligação aqui, ó, eu ligaria o L2, ou seja, o line 2, que seria a nossa segunda fase. E na terceira, o L3, que seria a nossa terceira fase, ou comumente RST, que seria a nossa sequência das nossas fases de alimentação do nosso motor. Essa ligação é bem simples mesmo, pessoal. Eu ligaria o fio 1 no fio 6 aqui, fecharia, por exemplo, faria o fechamento deles, e nesses dois fios, na junção desses dois fios, eu traria a alimentação da rede, que provavelmente pode vir de um relé térmico ou, por exemplo, de uma soft starter, vai depender da potência, claro, da forma como eu estou acionando o nosso motor. Tudo bem? Este é o nosso fechamento em triângulo. Então, agora vamos analisar o nosso fechamento em estrela. Novamente, nós temos o nosso motor com nossos 6 terminais, nossos 6 fios aqui. Nós temos então o tagueamento deles conforme as anilhas. E aqui eu vou realizar o fechamento em estrela. O estrela é mais simples ainda. No terminal 1 eu posso ligar uma fase, no terminal 2 eu ligo a outra fase e no terminal 3 eu ligo nossa terceira fase. Tudo bem? E agora na parte aqui nos bornes 4, 5 e 6, nos fios 4, 5 e 6, eu faço um fechamento entre eles, ou seja, eu conectei os 3. Então, quer dizer o quê? Em um lado do motor, eu conecto as minhas fases, do outro lado, eu faço um fechamento entre elas. Agora, iremos avaliar a corrente elétrica nominal de operação do nosso motor, conforme aqui, ó, essa local da placa de identificação. Como vocês podem ver, está escrito um A aqui, que vem de ampere, que é a unidade de medida de corrente elétrica. Da mesma forma que a tensão tem duas informações, aqui ó, 380/660, a corrente elétrica também tem duas representações, aqui ó, 535 ampere e 308 ampere. O que isso significa? Se eu estiver operando com o meu motor em 380 volts, eu vou ter uma corrente nominal de 535 ampere. Se eu estiver operando o meu motor em 660 volts, eu vou ter uma corrente nominal de 308 ampere. Então isso é muito importante da nossa consideração aqui. Isso daqui retoma também outro conceito básico de elétrica. Conforme eu aumento a tensão elétrica, o que ocorre com a corrente elétrica? Ela é inversamente proporcional, ela é reduzida. Continuando, pessoal, nós temos aqui uma outra informação muito importante também, questão da frequência da rede de alimentação do nosso motor. Aqui está escrito ó, 60 Hz. Hertz é a unidade de medida de frequência elétrica. Então isso daqui está indicando que o nosso motor é alimentado, ou seja, ele vai ser instalado em uma rede de alimentação com uma frequência elétrica de 60 Hz. Comum aqui no Brasil. Aqui, pessoal, nós temos uma informação muito importante quanto ao tipo do nosso motor e o seu princípio de funcionamento. Quando eu comecei esse vídeo, nós falamos que nós tínhamos um motor trifásico de corrente alternada.
Motores trifásicos de corrente alternada a gente pode trabalhar com dois tipos, o que a gente chama de motor síncrono e motor assíncrono. O caso aqui nós temos um motor de indução, que é também conhecido como motor assíncrono. Qual que é a principal característica desse motor? Ele opera com uma velocidade, pode ser variável, e ele depende dessa velocidade das variações da carga que está acoplado no eixo do nosso motor. Já o motor síncrono, que seria o outro tipo, ele opera com uma velocidade fixa. Aqui nós temos também um tracinho escrito gaiola. Isso daqui está descrevendo o tipo do nosso rotor. O rotor é o eixo do nosso motor lá. O rotor do motor assíncrono ele pode ser do tipo gaiola de esquilo ou um rotor bobinado. No nosso caso aqui é um motor gaiola de esquilo, o mais convencional. Por que isso é relevante, pessoal? Nas indústrias é muito comum a gente encontrar muitos motores assíncronos. Isso porque eles são motores simples, com custo reduzido e de fácil manutenção e bastante robustos. Então é um motor muito importante dentro das indústrias, o mais comum. Agora iremos avaliar a questão da rotação do nosso motor. Aqui neste campo vocês podem ver que está escrito RPM, que vem de rotações por minuto, que no caso é a velocidade de rotação do nosso eixo, do nosso motor. O que é interessante aqui? Vocês podem perceber aqui que está escrito 3.565. Essa informação está diretamente relacionada tanto com o número de polos do nosso motor, quanto ao tipo do nosso motor. Como eu disse para vocês, este é um motor assíncrono. Então ele tem uma leve diferença em relação à rotação síncrona, que seria no caso dos motores que operam com a velocidade síncrona. Está um pouco confuso, mas vamos relembrar um conceito aqui. Vamos relembrar o que é rotação síncrona. Quando eu tenho um motor, a rotação síncrona ela é calculada dessa forma. Ns igual a 60 vezes F, que seria a frequência que alimenta o nosso motor, dividido pela quantidade de par de polos. Então o que isso significa para a gente? Vamos pegar um caso aqui. É comum a gente adquirir motores ou de 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, que seriam os mais convencionais. O que é mais comum a gente encontrar em indústrias são 2 polos e 4 polos. Então vamos pegar o seguinte, vamos fazer esse cálculo aqui, se fosse para um motor de 2 polos da rotação síncrona. Seria 60 vezes 60, vamos considerar que é um motor alimentado aqui no Brasil com frequência de 60 Hz, dividido pela quantidade de par de polos, de par. Então se eu tenho 2 polos, eu tenho um par. Então seria 60 vezes 60 dividido por 1. 60 vezes 60 é 3.600 RPM. Então o que significa? A rotação síncrona do meu motor é 3.600 RPM. Porém, se a gente olhar aqui na placa de identificação, vocês viram que ele tem uma rotação, na verdade, de 3.565 RPM. Tem uma certa diferença em relação à rotação síncrona. A gente pode concluir o seguinte, que a gente tem um motor de 2 polos, só que ele tem uma diferença em relação à rotação síncrona. Essa diferença a gente chama do escorregamento do nosso motor. Eu não vou aprofundar muito nesse conceito agora, eu vou deixar para um próximo vídeo, que seria mais em questão aprofundar mais o conhecimento técnico do nosso motor. E agora eu não vejo muita relevância para a gente trabalhar aqui nesta aula. Mas lembre-se, em motores assíncronos, que é o caso que a gente está estudando aqui, a gente sempre vai ter uma diferença em relação à rotação síncrona, que seria a rotação do nosso campo girante. Isso está diretamente relacionado com o próprio princípio de funcionamento do nosso motor. Vou abordar isso em uma próxima aula. Agora iremos abordar a questão do fator de potência do nosso motor. Esse parâmetro está diretamente relacionado tanto com a eficiência da nossa máquina, como a relação entre as potências que são comuns no nosso motor. Aqui nós temos um fator de potência de 0,89. Outra consideração importante é que na literatura é comum a gente encontrar o fator de potência referenciado como cos-φ, ou cosseno do ângulo φ. Mas eu vou retomar alguns conceitos básicos para a gente ter uma noção melhor do que isso significa. Primeira questão, considerando o triângulo de potências. Quando trabalhamos com máquinas elétricas, tais como um motor elétrico ou um transformador, é comum a gente ter tanto a potência elétrica ativa quanto a potência elétrica reativa. Vamos iniciar então. Aqui na parte de baixo do nosso triângulo, a gente considera como a potência elétrica ativa, o nosso P medida em watts. O que é importante aqui? A potência elétrica está ativa está relacionado com o trabalho útil, ou seja, o trabalho realmente mecânico útil que foi realizado pela nossa máquina. No caso do motor, é o torque que está lá no eixo do nosso motor. Além disso, a gente considera também incluído na potência ativa a parcela de potência que é perdida na forma de calor.
como essa é uma máquina elétrica, circula a corrente pelos seus enrolamentos, a gente tem o aquecimento dos enrolamentos. Então é claro que um pouco de potência a gente vai perder na forma de calor. Mas a potência ativa é sempre relacionada então com o trabalho útil. Agora, nessa parte aqui do nosso triângulo, a gente considera o nosso Q, que é a nossa potência reativa, medida em VAR. O que é a potência reativa? Como a gente está trabalhando com uma máquina fundamentada nos princípios do eletromagnetismo, o princípio de funcionamento dela está diretamente relacionado com os campos magnéticos que são originados no interior do seu estator. O que ocorre? Para o funcionamento desse motor, é necessário que uma parcela de potência reativa seja consumida. Bem? Agora, considerando tanto a potência ativa como a reativa, nós temos a potência aparente, ou seja, a potência total do nosso que é consumida pelo nosso equipamento, que ela é medida em volt-ampere. Então aqui nós temos a natureza de três potências: ativa, o P, reativa, o Q, e aparente, o S. E aqui dentro no nosso triângulo nós temos um ângulo aqui, ó, que forma aqui entre a potência ativa e a potência aparente aqui. Este ângulo, esse ângulo φ, o cosseno desse ângulo é o que a gente chama de fator de potência. Nós vamos analisar exatamente o que é esse fator de potência. Então, o nosso fator de potência, geralmente também referenciado como cosseno do ângulo φ, ele é calculado, cosseno φ, que é o nosso fator de potência, pela razão de P por S. E o que é o P? O P é a nossa potência ativa, medida em watts. O S é a nossa potência aparente. Conforme vocês viram lá no triângulo de potência, o S seria a nossa potência total. Então, o fator de potência nosso está relacionado tanto com a potência ativa quanto a potência aparente. Ou eu posso calcular esse cosseno φ, que é o nosso fator de potência, por esses dados. Que, ó, a potência útil do nosso motor em kW vezes 1000, dividido pela raiz de 3 vezes U, que é a nossa tensão elétrica em volts, vezes I, que é a nossa corrente elétrica em ampere. Eu vou demonstrar como funciona esse cálculo aqui. Ó. Trouxe um exemplo. Eu estou pedindo aqui para vocês calcular o fator de potência de um motor de 5,5 kW, ou seja, ele possui também uma potência de 7,5 cavalos, esses valores são equivalentes, operando com uma tensão de 380 volts. Aqui eu estou medindo fase e fase, então é 220 volts entre fase e neutro e 380 volts entre fase e fase. E uma corrente nominal de 11 ampere. Retomando nossa fórmula, o fator de potência, a potência em kW vezes 1000, dividido pela raiz de 3, vezes a tensão, vezes a corrente. Substituindo os valores, potência 5,5 kW vezes 1000, dividido por raiz de 3, vezes 380, vezes 11. Essa multiplicação nós temos esse resultado, dividindo um pelo outro, nós temos então um cos φ, um fator de potência de 0,76. Tudo bem? Agora, pessoal, iremos avaliar um outro parâmetro relacionado com a eficiência da nossa máquina elétrica, que é o rendimento. Como vocês podem ver aqui, o rendimento ele é apresentado em porcentagem. Um motor elétrico, convencionalmente, é uma máquina elétrica que ele converte energia elétrica que ele recebe em energia mecânica, que é o torque que é aplicado para movimentar a nossa carga no eixo. Então, neste processo de converter a energia elétrica em energia mecânica, a gente tem o que a gente chama do rendimento, ou seja, o rendimento do nosso motor está relacionado com a eficiência energética dele no processo de conversão de energia elétrica em energia mecânica. O que é importante ressaltar aqui? Que o motor elétrico ele nunca vai ter 100% de eficiência, pessoal. Sempre ele vai ter uma parcela de perdas em função de esterese, em função de calor no interior da máquina. Então é muito difícil ou inexistente uma máquina que tenha rendimento de 100%. Mas vamos analisar como que calcula esse rendimento. Vamos retomar esse conceito. O rendimento, ele, na literatura também, ele é comumente conhecido por essa letra grega aqui, o neta. E ele é calculado por essa fórmula. O que significa essa fórmula? O N nosso, que seria, vou chamar o N aqui de rendimento, é a nossa potência útil, U de potência útil, potência elétrica útil, no eixo do motor, medida em watts, dividido pela potência elétrica absorvida. Ou seja, o motor fornece para a carga uma potência elétrica útil, que é aquela potência que está no dado de placa, lá, a potência em quilowatts dele. E ele absorve uma potência, que ela é dependente da tensão elétrica, o nosso I, da corrente elétrica
que ele está absorvendo da rede, e do fator de potência que o nosso motor possui. A gente já analisou que o motor possui um fator de potência, que depende da energia ativa, energia aparente, em função também da energia reativa que ele consome. Então, para a gente calcular o rendimento, a gente está relacionando a potência elétrica útil no eixo dividido pela potência absorvida, para a gente ter uma noção do quanto de energia foi perdida nesse processo de conversão. Vou fazer um exemplo aqui para a gente ter uma noção. Por exemplo, eu quero calcular o rendimento de um motor nosso que nós estamos estudando, de 300 kW, ele possui também 400 cavalos, né, são equivalentes, operando com uma tensão de 380 volts entre fases, corrente nominal de 535 A e o fator de potência de 0,89. Então aqui a gente está considerando que a gente está trabalhando com o nosso motor na nominal, ou seja, na capacidade máxima dele. Então o N nosso rendimento, potência em quilowatts, que é nosso motor tem 300 kW, vezes 1000, né, porque eu estou convertendo quilowatts para watts, estou fazendo o processo de conversão aqui, dividido por raiz de 3, vezes a tensão que ele está operando, 380, vezes a corrente nominal, estou considerando que meu motor está operando na nominal aqui, 535, vezes o nosso fator de potência conforme placa, foi de 0,89. Então tem 300 mil, multiplicação superior, dividido pela multiplicação dessa parte de baixo aqui. Então, nós temos 300 mil dividido por 313.401, nós temos que o nosso rendimento é de 0,9572. Só que aqui, ó, esse valor aqui está adimensional, ele não está com uma unidade de medida. Como vocês viram, o rendimento ele é medido conforme uma porcentagem. Então, multiplico por 100%. 0,95 vezes 100%, eu tenho o rendimento da nossa máquina de 95,72%. Ou seja, no processo de conversão, conforme ele transforma a energia elétrica em energia mecânica, eu tenho uma perca aqui na faixa de 4,28%. Agora, pessoal, iremos avaliar um outro parâmetro interessante do nosso motor, que ele garante uma sobrecarga para o nosso motor. Aqui em cima vocês vão ver o que está escrito FS 1.15. Nunca confundam o FP, que nós vimos que é o fator de potência, com o FF. FS, que é fator de serviço. O fator de serviço indica se o motor pode operar com uma potência superior à nominal. Então, ela está diretamente relacionada com uma capacidade de sobrecarga contínua. Ou seja, se o meu motor, que tem uma potência aqui de 300 kW, pode operar com uma sobrecarga, ou seja, com uma potência superior a essa potência nominal dele. Nós vamos perceber que esse 1.15 está falando que a gente pode operar com aproximadamente 15% acima da nossa capacidade nominal. Mas vamos analisar melhor o que isso significa. Eu vou recordar esse conceito aqui. No nosso caso, então, nosso motor tem um fator de serviço de 1.15 e ele está indicando então que o nosso motor pode operar com uma corrente nominal, então acima, considerando a nominal, de até 15% superior à nominal. Como o nosso motor opera, por exemplo, aqui em 380 volts com 535 A, a gente pode trabalhar então com esse motor com uma corrente de até 15% superior à nominal. Mas tem uma regra, vamos analisar direito essa regra de como funciona. Por quê? Quando a gente vai acionar um motor elétrico, geralmente nós teremos um circuito de comando, um circuito de potência. No circuito de potência a gente pode trabalhar com diversas formas de acionamento. Por exemplo, eu posso acionar esse motor com um disjuntor motor e um contator. Eu posso trabalhar com esse motor acionando ele com um contator e um relé térmico. Eu posso trabalhar com ele com uma soft starter ou com um inversor de frequência. Em todos esses dispositivos a gente tem um ajuste lá, um ajuste de sobrecarga. Por exemplo, no disjuntor motor e no relé térmico esse ajuste é bem comum. Já no inversor e na soft starter é questão de uma parametrização que nós temos que fazer. Então, o fator de serviço ele influencia diretamente nisso, porque o fator de serviço dá uma margem para o nosso motor trabalhar com uma corrente nominal até maior do que é o dado de placa. Então vamos para uma regra que nós temos, conforme o fator de serviço. Se o nosso motor tem um fator de serviço de 1.0 até 1.15, a gente vai fazer o ajuste da nossa corrente do nosso relé térmico de sobrecarga ou a nossa parametrização da nossa soft starter dessa forma. A gente vai pegar a corrente nominal do nosso motor e multiplicar pelo fator de serviço. Se o fator de serviço do nosso motor for maior ou igual a 1.15, a gente pega a nossa corrente nominal, multiplica pelo fator de serviço e desconta, subtrai 5%.
Então vamos analisar isso daqui, o que significa. Esse ajuste, pessoal, é o ajuste para a gente fazer da proteção térmica do nosso motor. É muito importante, porque essa proteção térmica vai atuar caso a nossa corrente nominal seja maior do que a capacidade da nossa máquina. Então vamos analisar o seguinte aqui, ó. Nós temos, no caso do nosso motor, um fator de serviço de 1.15. Então, em 380 volts, que é o caso que a gente está operando nossa máquina aqui, ele opera com uma corrente nominal de 535 amperes. Então, considerando o nosso fator de serviço, que é 1.15, nós temos essa fórmula, IN vezes o fator de serviço menos 5%. O IN nosso, 535 amperes, vezes 1.15 menos 5%. 535 vezes 1.15, nós temos 615 amperes. Se eu retirar desse valor 5%, eu tenho então uma corrente nominal, no caso ajustada, de 584 amperes. Então isso quer dizer o quê? No ajuste lá do nosso relé térmico ou na parametrização do nosso soft starter, por exemplo, aqui, a gente teria que configurar, ajustar esse equipamento para uma proteção de 584 amperes. Por quê? Aqui na placa de identificação está informando que a corrente nominal do nosso motor é de 535 amperes. Porém, nós temos aqui que ele tem um fator de serviço de 1.15. Como eu disse para vocês, o fator de serviço indica que o nosso motor tem uma capacidade de sobrecarga. E essa capacidade de sobrecarga está diretamente relacionada com isso. Ó. Quer dizer o quê? Que o nosso motor pode suportar até 584 amperes sem reduzir a vida útil dele. Caso esse valor da corrente elétrica nominal seja superior, ou seja, o motor está acionando uma carga e a corrente elétrica está acima disso, eu posso já ter redução da vida útil da minha máquina. Por isso a importância da proteção térmica para, no caso, desacionar a nossa máquina. Pessoal, eu comentei anteriormente que a gente pode acionar, por exemplo, o motor elétrico de diversas formas, por exemplo, com disjuntor motor e contator, relé térmico ou soft starter ou por meio de um inversor de frequência, mas sempre isso está relacionado com a potência elétrica da nossa máquina também. Por exemplo, esse motor nosso aqui, que é um motor de 300 kW ou 400 cavalos, ele é um motor de grande porte. Um motor desse só seria possível acionar ou por um soft starter ou por um inversor de frequência. Por exemplo, não seria possível acionar esse motor aqui somente por um disjuntor motor e contator, pela potência dele. Ele tem uma corrente nominal e a corrente de pico de partida muito alta. Tudo bem? Mas vamos continuar aqui com a questão de um outro parâmetro do nossa placa de identificação. Aqui embaixo tem o Reg S1. Reg S1 é o nosso regime de serviço. E S1 está indicando o nosso regime, que é um regime contínuo. O regime de serviço ele sempre indica o grau de regularidade da carga aplicada ao motor. Isso daqui é padronizado conforme norma e está diretamente relacionado da forma como a carga é aplicada no eixo do nosso motor. O S1 é o mais comum, que ela está indicando que é um regime contínuo, ou seja, a carga é aplicada continuadamente no eixo do nosso motor até que seja obtido o equilíbrio térmico da máquina. Mas, quem tiver mais interesse, eu aconselho a consultar os regimes padronizados conforme a norma. Por exemplo, a gente pode ter regime intermitente com partidas. Por exemplo, o regime intermitente é que eu tenho a carga aplicada no meu eixo do meu motor, eu tenho um intervalo sem aplicação de carga e eu tenho novamente um período de aplicação da carga. Então isso é uma matéria que teria bastante trabalho para ser avaliado aqui. Eu aconselho para quem tiver interesse consultar nas normas padrões. Aqui, ó, o regime contínuo, só para retomar, ele apresenta funcionamento com carga constante. Então, a carga aplicada no nosso motor ela é constante, sendo que a carga é aplicada com tempo suficiente para que seja atingido o equilíbrio térmico da nossa máquina. E os regimes são padronizados conforme a NBR 17094 de 2016. Então, essa norma aqui, em uma seção dela, é apresentada todos os regimes de trabalho da máquina elétrica, das máquinas elétricas. Então, eu aconselho a quem tiver interesse a consultar essa norma. Vamos analisar agora, pessoal, uma outra especificação da nossa placa de identificação. Aqui vocês podem ver IP/IN 6,0. O que significa isso? IP seria a nossa corrente de pico, IN a nossa corrente nominal. Então é a relação da corrente de pico pela corrente nominal. A gente já viu que as correntes nominais da nossa máquina aqui é 535 amperes em 380 volts e 308 amperes caso o motor esteja sendo acionado em 660 volts. Então, no nosso caso, no nosso motor aqui, nós temos que a razão de IP sobre N é igual a 6.
Rearranjando de forma matemática aqui, eu posso multiplicar, passar o IN que está dividido, multiplicando aqui. Então, o nosso IP é 6 vezes o IN. Isso quer dizer o quê? 6 vezes 535, 535 daqui, eu tenho 3.210. Então, eu estou informando para vocês que a minha corrente de pico, com o meu motor operando em 380 volts, conforme aqui, é 6 pelo fator vezes a corrente nominal em 380, que é 535. Nós temos então 3.210 amperes. Pessoal, é uma corrente realmente alta. O que é interessante ressaltar aqui? Pessoal, nessa corrente de pico, sempre é importante que sejam implementados nessas máquinas elétricas, para sua proteção, disjuntores motores, ou disjuntores em caixa moldada, ou disjuntores abertos, para a proteção desses motores elétricos. Principalmente quando são esses motores de grande porte. Por quê? Durante essa partida, vocês viram que a corrente elétrica nominal dele pode chegar até a corrente de pico, até 3.210 amperes. Então é necessário que esses equipamentos de proteção tenham uma potência, ou seja, tenham a capacidade de suportar esse transitório da corrente de pico. Aqui esse transitório significa que esse corrente de pico geralmente é um curto intervalo de tempo, às vezes pode variar de 2, no máximo até 10 segundos, por exemplo aqui. Vai variar muito do tipo da máquina. Por isso que é importante que sempre tenhamos essa proteção, que o disjuntor, em tipo D, por exemplo, tenha capacidade para suportar essa corrente de pico. Tudo bem? Vamos considerar agora mais um parâmetro da nossa placa de identificação. Aqui nós temos a classe de isolamento do nosso motor. O que seria isso? Como nós sabemos, o motor elétrico é uma máquina, por exemplo, esse caso aqui de uma máquina trifásica. Internamente dela nós temos 3 enrolamentos de fios de cobre, são os enrolamentos do nosso motor. Esses enrolamentos eles são alimentados por uma rede elétrica trifásica. Nesses fios eles têm um isolamento, uma classe, um material isolante que garante a isolação para que esses fios, por exemplo, os enrolamentos, não fechem curto entre eles ou entre eles e a estrutura própria do nosso motor, que nós chamamos do nosso estator. Então essa classe de isolamento está diretamente relacionada com a temperatura que o nosso motor suporta. Especifica a temperatura máxima que a isolação dos enrolamentos podem atingir sem a diminuição da vida útil. Então, no nosso caso aqui, eu vou passar uma tabela que tem todas as classes de isolamentos, conforme norma. É um isolamento do tipo F. Vamos analisar as classes de isolamento. Nós temos classe A, E, B, F, H. E nós temos os limites de temperatura. Para a classe A, 105, para a classe E, 120, B, 130, F, 155, H, 180. Então isso quer dizer o quê? Que por causa do nosso motor aqui, o nosso isolamento lá, ele aguenta até 155 graus. Caso a temperatura lá dos nossos enrolamentos seja inferior até 155 graus, a gente não vai ter redução da vida útil do nosso isolamento. Se passar de 155 graus, o nosso isolamento começa já a ter perda de vida útil. Se eu trabalhar com meu motor muitas vezes acima dessa temperatura, pode ser que com o passar do tempo, esse motor tenha risco de fechar um curto entre os enrolamentos e a carcaça, ou entre enrolamento e outro enrolamento, por exemplo. Bem, e esses regimes aqui são também padronizados pela NBR 17094 de 2016, pessoal. Ao lado aqui nós temos outro parâmetro relacionado com temperatura do nosso motor. Nós temos o nosso ΔT aqui de 80 Kelvin. O que significa isso? Ele indica a diferença da temperatura entre o enrolamento do motor, bobinas, e a temperatura ambiente. Ou seja, muitas vezes é difícil a gente ter acesso ao enrolamento lá dentro do nosso motor para medir a temperatura. Esse ΔT, indicando de 80 Kelvin, está indicando que a temperatura ambiente próxima à carcaça do nosso motor, carcaça externa, ela pode ter uma variação de até 80 Kelvin em relação à temperatura lá interna do enrolamento do nosso motor. Pessoal, vamos analisar agora a categoria do conjugado do nosso motor, esse CAT-N aqui. Conjugado é o torque que é aplicado no eixo do motor, ou também conhecido na literatura como momento binário. Tudo bem? Então, conjugado é o nosso torque do eixo do motor. E ela está diretamente relacionada com o tipo de carga que vai ser acionada, considerando-se a velocidade do eixo do motor, acionando essa carga, e a corrente de partida.
Para a gente compreender melhor, esse assunto é bem técnico, pessoal, e depende muito de uma natureza de projeto, de como vai ser aplicado o nosso motor. Mas vamos analisar aqui os tipos de conjugado. Nós temos 3 tipos padrões de conjugado, tipo N, H e D. O N é o mais comum, é o que mais se encontra dentro das indústrias das máquinas, pois ela é aplicada para a maior parte das máquinas operatrizes, bombas e ventiladores. Mas quais são as características dela? Ela tem um torque de partida normal, uma corrente de partida normal e um baixo escorregamento. Ou seja, o motor vai operar com uma velocidade próxima da velocidade nominal dele, as correntes de partida e o conjugado são próximos, aparentemente, dos dados apresentados de placa do nosso motor. Então, retomando um conceito aqui, o escorregamento é a diferença de velocidade entre a rotação síncrona do nosso motor e a velocidade do eixo do motor, a velocidade propriamente dita do eixo do nosso motor. Essa é uma propriedade da máquina elétrica. Já a máquina, um conjugado tipo H, ela já é aplicada para cargas de alta inércia, ou seja, uma carga que tem uma massa bem grande. Então, o que acontece aqui? A gente precisa de um conjugado de partida bem alto, porque a gente precisa como se fosse de muita força para movimentar essa carga. A gente tem um baixo escorregamento e uma corrente de partida normal. Então, a corrente de partida vai estar dentro daquele intervalo da nossa máquina. O escorregamento também é baixo, ou seja, o motor vai trabalhar com uma velocidade próxima da sua nominal, tudo bem? E agora a terceira categoria de conjugado, a categoria de tipo D. Ela já é para uma classe para trabalhar com prensas excêntricas e cargas com picos periódicos, também para elevadores. Quais são as características? Um conjugado de partida alta, então é uma carga pesada, uma carga que tem uma massa elevada, então precisa de um torque alto de cara. A corrente de partida está dentro do normal do nosso motor e eu tenho alto escorregamento. Então o que o alto escorregamento quer dizer? Que o nosso motor vai operar com uma velocidade bem reduzida. Mais um parâmetro aqui, pessoal, relacionado com temperatura, que nós temos o AMBI 40 graus Celsius. Então o que isso está significando? Está indicando a temperatura ambiente máxima recomendada para a instalação desse motor. Caso seja necessário instalar o motor em um ambiente em que a temperatura irá ser maior que 40, recomenda-se um projeto especial, uma seleção especial da máquina. Mas essa máquina em especial é para trabalhar em temperaturas ambientes de no máximo 40 graus Celsius. Bem, próximo conceito agora é de classes ou índices de proteção. O nosso IP, que é comum em diversos tipos, não só de máquinas elétricas, diversos equipamentos em si, tem um índice de proteção. No nosso caso aqui, é um IP23. Então vamos avaliar o que significa isso. Só para já deixar claro, pessoal, esse motor elétrico da WEG, ele com sistema de resfriamento ODP, ele é classificado como um motor do tipo IC01, ou seja, a ventilação do tipo aberta. Então ele é um motor que é para aplicações em que vai ter pouca poeira, pouca sujeira. Por exemplo, no caso de um compressor, de um chiller. E vale ressaltar também que nas indústrias a maior parte dos índices de proteção que a gente encontra no motor é do tipo IP55, que já é um motor já bem mais robusto quanto a sujeiras, quanto a proteção contra a água. Mas vamos avaliar o que esse IP23 significa. Sempre no índice de proteção, o primeiro algarismo significa o grau de proteção contra objetos sólidos. E o segundo algarismo, o grau de proteção contra a água. No nosso caso é um IP23, ou seja, o 2 significa que ele é protegido contra objetos sólidos com um diâmetro maior que 12 milímetros. Então, no caso, ele está para ser instalado num ambiente que a gente não tem partículas reticuladas, não tem poeira no ar. Já o segundo algarismo está relacionado com proteção contra a água. Com o algarismo 3, ele significa que ele é protegido contra a água aspergida com um ângulo de mais ou menos 69 graus. Então esse motor é considerado ainda um motor com índice de proteção baixo, mas isso é muito em função do tipo de aplicação que ele tem, porque ele geralmente é instalado num lugar que não tem sujeira, não tem poeira no ar, nem vai ser aspergido água sobre o motor. Mas eu quero ressaltar mesmo que nas indústrias, por exemplo, em linhas de produção, a gente encontra bastante tipos de motor IP55 ou IP proteções Tecon maiores, em função da natureza que vai ser implementado no nosso motor. E outra noção, os índices de proteção são padronizados conforme a NBR 634-5 de 2009. Estamos quase finalizando os parâmetros aqui, pessoal. Então nós temos aqui o Alt1000 MANM. O que significa altitude de operação? Ele indica que esse motor está apto a operar a uma altitude de até 1000 metros acima do nível do mar. Uma informação bem simples, que esse motor pode ser instalado até 1000 metros acima do nível do mar. Bem, o próximo parâmetro aqui,
918 kg. Então ele indica a massa do equipamento. Vocês podem ver, esse equipamento tem uma massa bem elevada, quase 1 tonelada aqui o peso desse motor, a massa desse motor. E por fim, aqui para finalizar, pessoal, nós temos algumas informações relevantes quanto a rolamentos e lubrificação do nosso equipamento. Esse tag aqui, ó, 6314-C3, entre parênteses 27 gramas, está indicando a especificação do nosso rolamento dianteiro e a quantidade de graxa que deverá ser implementada em um processo de relubrificação da nossa máquina. A parte de baixo aqui, ó, 6314-C3, 23 gramas, é a especificação do nosso rolamento, então, traseiro do nosso motor. Aqui, além disso, nós temos também a especificação do tipo de graxa e o tempo recomendado para a relubrificação dos nossos rolamentos. O que é interessante aqui, pessoal? Isso é muito importante quando a gente está planejando, por exemplo, uma manutenção preventiva, em que eu já tenho que considerar a quantidade de horas que minha máquina estará operando para me planejar as relubrificações futuras, as inspeções periódicas de manutenção preventiva. Para complementar a questão da relubrificação do nosso motor, eu quero ressaltar algumas questões em relação aos rolamentos, pessoal, porque nós temos rolamentos blindados em que não é necessário processo de relubrificação. Por exemplo, aqui, ó, é comum a gente encontrar bastante motores da WEG com rolamentos do tipo ZZ. O que isso significa? Esses rolamentos eles são blindados em ambos os lados do rolamento, então ele nem é possível a relubrificação nesse caso. E nós temos também rolamentos que eles são blindados só de um dos lados, em que é possível a lubrificação. E nos casos, como no nosso motor ali, que eu citei de exemplo, que nem foi apresentado a letra Z. Então ele não possui blindagem em nenhum dos lados. Então nesse caso também é possível a lubrificação, tanto é que ele apresenta a quantidade de graxa que deve ser adicionada, além disso o tipo da graxa e também a quantidade de horas que eu tenho que considerar para a relubrificação. Pessoal, eu tentei fazer essa aula para apresentar as diversas informações que nós temos de uma placa de identificação de motor elétrico. Como vocês viram, nós temos uma infinidade de muitas informações muito relevantes ali. É muito importante que qualquer técnico eletricista tenha conhecimento dessas informações. E eu quero ressaltar aqui que todas essas informações foram retiradas de normas técnicas e guias de fabricantes. No caso aqui eu considerei duas normas básicas, que é a BNT BR 17094 de máquinas elétricas girantes e a IEC 634, que é a norma internacional de máquinas elétricas girantes também. Além disso, eu recomendo para quem tiver interesse os documentos de instrução da WEG. A WEG tem diversas informações sobre motores elétricos, eles são os maiores fabricantes de motor elétrico do Brasil e do mundo. Ele tem esse guia de especificação que eles emitiram o último em 2020, que tem muitas informações. Muito do que eu apresentei para vocês nessa aula é desse guia de especificação da WEG. Tá ok? Até a próxima, pessoal. Obrigado.